Lucas capítulo 12, versículos 33 a 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em treva, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Todos devem ter, nesta semana, ouvido ou assistido aquela triste notícia, e deixou, e ainda até agora prevalece a dúvida no coração de muitas pessoas a respeito do que levou aquele menino de 10 anos a atirar numa professora e depois tirar a sua própria vida. Nós poderíamos nos perguntar, será que foi a primeira vez que isso aconteceu? E posso te responder, porque eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, especialmente para aqueles que trabalham nesta área, eles falaram, não. Este é apenas mais um dos casos que foram noticiados na televisão, que entraram para o link das notícias da semana. Isto acontece o tempo todo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, fazem coisas terríveis, coisas más. Uma propaganda que já tinha saído de moda, que foi eleita a melhor propaganda do ano, no ano de 2010, mas ninguém falava mais nela, voltou a ser vinculada essa semana. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se você não assistiu, você pode acessar a internet, você pode buscar um vídeo chamado Crianças Veem, Crianças Fazem. Neste vídeo, um vídeo russo, o produtor do vídeo mostrou crianças vendo os pais esbravejando, xingando, e aí ele coloca as crianças fazendo a mesma coisa. Então um pai joga uma lata no meio da rua e o filho vem atrás e faz a mesma coisa. E logo depois uma mãe xinga uma outra pessoa no trânsito e faz um gesto obsceno para essa pessoa, e o filho que está no banco de trás faz a mesma coisa. Uma outra situação, o pai está brigando com a mãe e o filho o acompanha do lado e põe o dedo no rosto da mãe. Uma outra situação, um pai está discutindo com um outro amigo e saca uma arma e o pai atira e o filho faz com o dedo. E daí, quando termina esse vídeo, existe a frase lá, crianças veem, crianças fazem. O que nós estamos vivenciando na nossa pátria, e não só aqui, mas ao redor do mundo, é o resultado daquilo que a nossa sociedade vem produzindo. E os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles vêm atrás produzindo coisa semelhante. Aquilo que nós fazemos, aquilo que os nossos filhos veem, eles também fazem. E o Senhor Jesus propôs essa parábola. Encontra-se também lá no capítulo 6 de Mateus, onde ele nos fala a respeito daquilo que vemos e daquilo que fazemos e daquilo que nós somos. Especialmente citando este vídeo, nós podemos dizer aquilo que nós vemos, nós também fazemos. Então, todo o ponto para nós, o ponto de partida para nós e o ponto de partida de Cristo nessa parábola é o que eu tenho visto. Um pouquinho antes de pronunciar esta parábola, alguns discípulos e alguns que seguiam a Jesus, eles pediram sinais. Eles queriam ver sinais. E Jesus disse, olha, eu sou o sinal.
E Jesus realizou muitos milagres, e Ele ensinou o povo a orar, ensinou a buscar a Deus, Ele resolveu problemas de pessoas endemoniadas, Ele anunciou a respeito daquilo que Satanás vinha fazendo com as pessoas, Ele mostrou, Ele revelou ao mundo o estado, não só o estado de pecado, mas Ele revelou também a misericórdia e a graça do Senhor, e o poder que reside em Deus. E então Ele propõe essa parábola dizendo: ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que estejam vejam a luz. São os teus olhos lâmpada do teu corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A primeira proposta, o primeiro ensino deste texto para nós é que se eu conheci, se você conheceu a luz, você não pode ocultá-la, você não pode escondê-la, porque disso depende a sua vida e disso depende a vida das pessoas que estão ao seu redor. Como nós estamos sendo igreja neste tempo? Como eu estou sendo um cristão neste tempo? Porque é fato, você ouve jornalista vez por outra dizendo por aí: está faltando para os homens religião, está faltando para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os adolescentes, está faltando Deus. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma pessoa essa semana. Um jornalista disse: está faltando Deus na família, porque não é possível que uma criança que todos diziam é normal, é dócil, essa criança nunca causou problema para ninguém, é impossível que isso seja verdade, diante dos fatos que nós vimos essa semana. Nenhuma criança que está bem, nenhuma criança que está em paz, nenhuma criança que está bem educada, bem tratada, leva uma arma para a escola e atira contra um professor e depois tira a sua própria vida. Nós enxergamos a luz, você viu a luz. Nós lemos um texto hoje, eu citei o texto de Isaías capítulo 6, onde depois do jovem Isaías ter contemplado aquela visão da glória de Deus, ele tomou uma atitude, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, ai de mim. E daí ele continua dizendo que o Senhor mandou que um dos serafins tocasse os lábios de Isaías com uma tenaz, tirando uma brasa do meio do altar e tocando os lábios de Isaías para que ele fosse purificado. Por quê? Porque uma vez que nós vimos a luz, nós não podemos continuar impassivos, não podemos continuar simplesmente parados, estagnados, sem tomar nenhuma atitude. Jesus diz: ninguém acende uma lamparina para enfiar debaixo da cama, ninguém depois de ter acendido uma lâmpada quer voltar para a escuridão, ninguém depois de ter acendido uma lâmpada quer colocá-la num lugar escondido, mas você coloca num lugar claro para que ela ilumine a casa. Quando nós encontramos o Senhor, quando o Senhor abre nossos olhos para enxergarmos a verdade a respeito do Evangelho, a verdade a respeito de Cristo, a verdade a respeito da lei de Deus, nós não podemos continuar a esconder essa luz, porque essa luz precisa brilhar na minha vida, e ela precisa brilhar além da minha vida. Então a questão para nós, a grande pergunta que me incomodou esta semana é a pergunta: como que está a sua luz? Quem tem sido iluminado? Você tem iluminado a sua vida pela luz de Deus? Você tem iluminado o seu lar? Você tem iluminado a sua escola? Você tem iluminado o seu trabalho, a sua cidade, as pessoas com as quais você convive? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Vir à igreja é muito bom, ouvir os louvores ao Senhor é maravilhoso, orar é maravilhoso, é doce, é gostoso, traz conforto para o nosso coração. Ouvir a pregação, ler as Escrituras é maravilhoso, abre os nossos olhos, abre a nossa mente e Deus nos amadurece. Mas para que serve isso? Se eu pego tudo isso e abraço, imagine que você está de paletó como eu, você pega essa lamparina, enfia debaixo do paletó e esconde. Para que serve todo esse conhecimento, se eu não vou usá-lo? Para educar o meu filho, para ensinar e falar destas coisas para minha esposa,
para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para o meu colega da escola. Para que serve, no âmbito mais particular, toda essa luz, se eu não vou deixar o meu coração nem a minha mente ser iluminada por ela? De que serve você vir à igreja e conhecer todas essas palavras, e você simplesmente vai largar essa lâmpada aqui e vai sair e vai voltar para as trevas? Jesus está dizendo, isso não é racional. Ninguém, Jesus diz, ninguém que depois de acender uma lâmpada, uma candeia, coloca isso num lugar escondido. Ou seja, Deus te iluminou, Deus tocou o seu coração, Deus se revelou para você, você não pode se esconder mais. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês não podem se esconder. Vocês também não podem se tornar complacentes com vocês mesmos. Eu temo que o grande problema da nossa sociedade é que nós nos tornamos complacentes demais com tudo. Os nossos filhos fazem coisas certas, nós ficamos satisfeitos. Eles fazem coisas erradas e nós achamos graça das coisas erradas que eles fazem e nós também ficamos satisfeitos. E nós fazemos isso na infância e eles vão crescendo e a gente não vai nem notando. E daqui a pouco nós estamos simplesmente concordando e rindo com os absurdos que eles fazem. É por isso que uma criança brinca com fogo. Só que nós sabemos que quem brinca com fogo termina queimado. E a pergunta é, quantas vezes eu tenho lido, e aqui eu quero começar especialmente pelos pais, quantas vezes eu tenho sentado com os meus filhos, ou com o meu filho, para ler as Escrituras com eles? E deixa eu dizer, você fala assim, mas pastor, meu filho já tem barba no rosto. Nunca é tarde para você fazer isso. É melhor nós fazermos isso do que nós nos transformarmos em notícia do jornal nacional. Eu imagino que aquela família não jamais passava pela cabeça deles que aquilo iria acontecer. Aí o versículo 34, então em primeiro lugar, se você viu a luz, se Deus se revelou a você, se Deus abriu a sua mente, você não pode viver em trevas e nem pode deixar de anunciar esta luz e mostrar essa luz aos outros. Esse é o primeiro ponto para nós nessa parábola. Mas em segundo lugar, veja o versículo 34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus está dizendo assim, olha, a luz é maravilhosa, mas se você colocar os teus olhos nas trevas, pode ter certeza que do mesmo jeito que quando nós olhamos para a luz, o resultado aparece em todo o nosso corpo, quando nós olhamos para as trevas, o resultado aparecerá em todo o nosso corpo. E aí eu vou dizer, nós cristãos temos, e o Senhor Jesus já disse isso para nós, lá, quase 2000 anos atrás, nós temos que travar uma guerra séria, e uma guerra de comprometimento, e uma guerra de compromisso contra as trevas. E nós não fazemos mais essa distinção, e estamos brincando com as trevas. Se você for ser justo e honesto com a palavra de Deus, esse texto está dizendo que aquilo que nós vemos, nós fazemos. E nós temos a prova disso desde a nossa infância. A diferença é que na infância nós não somos tão disfarçados. Ou, para não usar um outro termo, nós não somos tão mascarados como na vida adulta. Porque na infância, a criança vê o pai fazendo e faz. Quase com um sentimento de orgulho de estar imitando o pai. Na vida adulta, você vê alguém fazendo uma coisa errada e você sente aquela vontade de fazer. Mas você fala, eu preciso esperar todo mundo sair de perto. Ou eu preciso esperar que eu esteja num lugar onde ninguém me conhece para eu fazer isso. Se os nossos olhos forem colocados nas trevas,
nós vamos praticar as obras das trevas. É isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos forem luz, ou seja, se os teus olhos estiverem voltados para Cristo, para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor, para os princípios de Deus para a nossa vida, nós vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E ainda que a gente tenha infinitas dificuldades em cumprir a lei de Deus, e nós sabemos que Deus nos concede o perdão e a misericórdia graciosamente, exatamente por quê? Porque não somos perfeitos, mas se os nossos olhos estiverem na luz, ainda que tropecemos, o nosso referencial é um referencial seguro. Eu estou caminhando em direção a alguma coisa que não me envergonha, eu estou caminhando em direção a alguma coisa que não me fará cair, eu estou caminhando em direção a alguma coisa que fará bem ao meu coração. Mas quando eu coloco os meus olhos nas trevas, eu estou caminhando em direção ao abismo. Sabe quando nossos olhos são colocados nas trevas? Nós vivemos num mundo que se especializou em colocar as trevas diante de nós. Nós caminhamos em trevas dentro da nossa própria casa, quando nós passamos horas e horas assistindo pessoas sendo assassinadas na televisão. E olha, eu já debati com os adolescentes várias vezes sobre isso, e eu tenho conversado com alguns ultimamente, e nós temos que mudar o nosso conceito. Meu conceito está mudando em relação a isso. Foi-se o tempo que a gente poderia simplesmente considerar certas coisas como entretenimento. E veja, eu não sou um sujeito retrógrado, não sou quadrado, embora não há mal nenhum em ser isso, principalmente quando você entende que quadrado é alguém que está comprometido com as Escrituras, então é melhor que nós fôssemos quadrados mesmos. Mas, de fato, eu creio que de muitos pastores que eles já tiveram, eu sou talvez aquele que sou mais maleável com essas coisas, mas eu sou obrigado, diante de tudo aquilo que eu estou vendo, a mudar os meus conceitos sobre isso. Porque embora você possa sentar diante da televisão com o seu filho e falar, olha, o que eu estou vendo é apenas uma ficção, mas é uma ficção que vai colocar diante dos olhos do meu filho o assassinato, o homicídio, e a maioria dos filmes que você tem aí hoje em dia que atraem a moçada são filmes em que vísceras são tiradas, arrancadas, e você vê aquelas cenas terríveis. Olha, olhe para isso, e é isso que você vai fazer. É o que Jesus está dizendo. Eu posso estar, ainda que eu esteja olhando para uma cena fictícia, e o meu coração e a minha mente estejam convencidos, absolutamente convictos de que eu estou vendo uma ficção. Esta ficção retrata uma realidade, e esta realidade não é a realidade da luz, é a realidade das trevas. E se eu coloco os meus olhos, ainda que seja uma ficção, mas eu estou colocando os meus olhos em uma coisa que retrata as trevas, eu vou, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, eu vou praticar as trevas. Agora tome isso que eu coloquei aqui como ponto de partida e imagine para onde nós todos estamos olhando. Isso, eu coloquei um filme, mas são as novelas, são todas essas coisas que de fato intertem mesmo. Se você sentar lá, você vai se interter, talvez vai dar boas gargalhadas, ou talvez vai suar as mãos de tensão assistindo um suspense, alguma coisa assim, mas isso tudo é um retrato das trevas, e eu vou praticar. Há 12 anos atrás, um rapaz entrou num cinema e ele simulou uma cena de um jogo que, inclusive, na época eu jogava, que eu tinha no meu computador, chamado Duke Nukem. E nessa cena, a primeira faixa do jogo é um soldado dentro de um cinema matando alienígena. E ele fica lá diante da tela, e quando os alienígenas levantam na cadeira, ele metralha. E o sujeito, um universitário, alguém inteligente, lúcido, capaz, entrou dentro do cinema e simplesmente fez isso. E depois ele foi ao banheiro e atirou em mais algumas pessoas lá, porque neste jogo é exatamente assim. Depois que mata os alienígenas que estão na sala, o jogador vai ao banheiro e mata alguns alienígenas que estão lá. É exatamente isso. Os nossos olhos veem, nós fazemos. Crianças veem, crianças fazem. Homens veem, homens fazem. É isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos forem luz, então o seu corpo inteiro será luminoso. Mas se os seus olhos forem em trevas, então todo o seu corpo estará em trevas. E a pergunta é, para onde nós temos olhado? Porque você pode até esta semana ouvir alguma resposta que surja na televisão do porquê aquele menino fez isso. Mas eu posso te dar uma resposta hoje com toda a convicção diante de Deus, pela palavra de Deus. Ele retratou as trevas que ele viu. Aonde? Não sei.
mas Ele retratou, através da sua vida, do seu corpo, aquilo que os seus olhos viram. Existem inúmeros outros lugares onde nós podemos ver trevas. Os nossos filhos podem ver trevas na nossa própria vida. Quando nós fazemos dentro de casa, no trabalho, coisas que são coisas das trevas. Nós podemos enxergar as trevas nas ruas por onde nós passamos. Nós podemos enxergar as trevas num jornal, numa revista. A possibilidade de eu estar com os meus olhos fixados nas trevas é muito grande. Isso sem dizer que talvez o maior de todos os focos, ou talvez a maior de todas as possibilidades, principalmente para os mais jovens, é a internet. Hoje eu fiquei sabendo mais uma vez de um caso, e me entristeceu muito o coração, de uma família que foi destruída, porque o marido começou a paquerar alguém pela internet. E essa paquera terminou num adultério. Para onde os nossos olhos estão olhando? Porque se os meus olhos estiverem olhando para as trevas, o meu corpo então fará aquilo que é próprio das trevas. Então esse texto me diz que se eu conheci a luz, eu preciso viver na luz e eu preciso mostrar essa luz ao mundo. Esse texto me diz que se eu conheço a luz, eu tenho que olhar para a luz, porque se eu olho para a luz, eu faço aquilo que é segundo a luz, eu me torno um imitador de Cristo, eu faço aquilo que Cristo aprova, eu faço aquilo que vai trazer o bem para a minha vida. Mas se eu colocar os olhos nas trevas, eu vou fazer aquilo que é próprio das trevas. E a pergunta que sobra para nós então nesse versículo 34 é: para onde nós temos olhado? Quem aqui é professor ou professor sabe que nós estamos vivendo uma geração, nós vivemos num tempo em que as crianças e os adolescentes e os jovens são delinquentes. E não importa a condição econômica ou social. Nós vivemos numa geração de delinquentes, infelizmente, com raras exceções. Se você tem dúvida disso, passa na frente de uma escola no horário que está saindo a aula. E você começa a ver, eles se vestem como os bandidos que aparecem na televisão. Eles falam como os bandidos que você vê na televisão. Eles se comportam do jeito que os marginais que você vê por aí na televisão ou no jornal se comportam. Então não pense que as crianças e os adolescentes e os jovens que estão neste momento participando da nossa geração estão olhando para o nosso referencial ou para o referencial de Cristo, alguma coisa onde haja luz, porque eles estão olhando para as trevas. E talvez os grandes culpados disso sejam nós, os pais, e nós, os cristãos, que deveríamos estar com as nossas lâmpadas acesas, iluminando, incandescendo o mundo, e muitas vezes estamos simplesmente escondidos ou sendo agentes secretos aí fora. Por que os nossos jovens estão assim? Porque nós estamos sendo negligentes. E ao invés de ensinarmos os nossos filhos a olhar para a luz, nós estamos deixando com que eles olhem para as trevas e deixando com que eles pratiquem as obras das trevas. E nesse sentido, o apelo que eu faço a você, principalmente você que tem filhos pequenos, então aprova, esse garoto tinha apenas 10 anos. Seja extremamente cuidadoso com aquilo que você coloca diante dos olhos do seu filho. Nós estamos num ambiente, irmãos, onde ou nós tomamos uma atitude, ou daqui a pouco vai ser um filho atirando na professora da escola dominical ou no pastor da igreja. Então eu estou me prevendo, estou me prevenindo. E pior, né? Tomara que não seja o filho do pastor. Versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Quando a candeia te ilumina em plena luz. Olha que maravilhoso isso, mas que alerta para a nossa vida. Tome cuidado. Será que a luz que é em ti é, de fato, a luz? Eu estou dizendo assim, tem muita gente que está se deixando iluminar por uma luz falsa. E novamente nós temos o retrato disso na nossa sociedade, ou na sociedade brasileira. Vou dar um exemplo para vocês.
É notícia toda hora no jornal que o povo evangélico e o povo cristão no nosso país está crescendo vertiginosamente. Ora, como pode o povo evangélico, que é o povo da luz, estar crescendo vertiginosamente, se vertiginosamente estão crescendo as obras das trevas? Alguma luz é trevas nesse processo. Ou seja, esse crescimento não é um crescimento necessariamente do povo da luz. Mas lá naquele tempo Jesus já dizia: tem muita gente que pensa que está na luz, mas está nas trevas. Então ele diz: repare, olhe, analise, confronte, para que a luz que é em ti não sejam trevas. E aí isso talvez tivesse muito a ver com o fariseu, porque se você ver na sequência, a partir do versículo 37, Jesus vai censurar os fariseus. E por que ele está fazendo isso? Porque os fariseus se achavam a luz do mundo. E na realidade eles eram belos dos hipócritas. Eles falavam, tinham um discurso bonito, mas a vida deles era podre. E a verdadeira luz estava no mundo, era Jesus Cristo, e eles estavam tão cegos que nem isso eles enxergaram. Então Jesus diz: tome cuidado, porque talvez você pense que está na luz. Talvez você pense: não, meu filho frequenta a escola dominical, não é possível, meu filho não fará nunca uma coisa dessa. Cuidado. Nós nos enganamos e nos iludimos muito facilmente. Meu filho pode estar na escola dominical mesmo? E você acha que 45 minutos de aula, uma vez por semana, vai fazer a cabeça dele frente a 20, 25, 30 horas na frente da televisão, ou 8 horas por dia na frente da televisão, ou na internet? Quem você acha que vai fazer a cabeça do seu filho? Para onde você acha que o seu filho vai olhar? Do que você acha que o seu filho vai lembrar o dia todo? Da aula que ele teve na escola dominical? Queira Deus que seja assim. E só pelo poder sobrenatural de Deus que isso pode acontecer. Por quê? Porque proporcionalmente os nossos filhos e até nós mesmos passamos muito mais tempo olhando para as trevas do que para a luz. Nós adultos, sejamos sensatos, irmãos, honestos. Nós adultos vamos para a igreja uma vez, muitos aqui, uma vez por semana, e passamos 1h30 no culto, e quando o culto começa a passar de 1h30, a gente já começa a ficar incomodado. Quanto tempo você passa assistindo o seu programa favorito na televisão? Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo a gente passa jogando conversa fora? A pergunta é: será que a luz que há em nós é de fato luz ou é treva? Eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta todos os dias, porque eu não posso correr o risco de perder a minha vida, e nem de perder a vida do meu filho, nem da minha esposa, nem dos meus amigos. E o meu apelo a você nesta noite é que você repare na sua vida. Repare, é isso que Jesus está dizendo. Olha, confirma mesmo se você está em luz, porque se você estiver em luz, ora, é maravilhoso. Imagine você na frente de um refletor, o seu corpo todo fica iluminado. Assim é a vida daqueles que estão olhando para a luz. Agora, se você não está se enxergando todo iluminado, pode ser que a luz que você está vendo, a luz que você acha que está em ti, ou a luz na qual você pensa estar, talvez seja falsa. A luz, eu vou citar para vocês algumas luzes falsas. A luz da religiosidade. A religiosidade não é uma lâmpada segura. Eu conheço muita gente religiosa que não está nem aí para Deus, e que não conhece a Deus, e que ainda que passe muito tempo dentro de uma igreja ou numa religião, não sabe nada a respeito de Deus, porque está nas trevas. Então, religião não é uma lâmpada segura. Vou dar uma outra lâmpada que não é uma lâmpada segura. Paz, tranquilidade, conforto e segurança econômica não é uma lâmpada segura. Porque o fato de você ter muitos bens não significa que você possa estar de fato no meio da luz.
Você pode estar falsamente assegurado nas coisas e não em Deus. Ah, por outro lado, pastor, só tem problema, luta, tribulação, Deus deve estar fazendo um negócio extraordinário comigo, porque eu estou passando por tanto problema que eu devo ser um santo. Também não é. Tribulação não é uma lâmpada aceitável. A única lâmpada verdadeira é Cristo. E a não ser que quem esteja dominando a minha vida, enchendo o meu coração, iluminando os meus olhos, se não for Cristo, qualquer outra luz é falsa, vai apagar mais cedo ou tarde. Não tem coisa que deixa a gente mais chateado do que uma lâmpada que apaga numa hora indesejada. Sexta-feira nós estamos fazendo o culto na casa da Dona Alzíria, a senhora mais velha da igreja. Ela tem no registro 95 anos, só que ela lembra o dia que ela foi com o pai dela para ser registrada. Então vocês imaginam quantos anos ela deve ter. E nós estávamos lá na casa dela, e na hora que eu fui ler o texto para falar alguma coisa e dar a ceia para ela, a luz apagou. Pum! Graças a Deus que eu tinha alguns textos de cor da cabeça. Eu fechei a Bíblia e peguei um texto que estava decorado lá e usei. Mas a luz é sim, é muito triste quando a luz acaba e você se vê em trevas. Porque a gente se sente... Quais são as sensações de quando a luz apaga? Primeiro, desorientação. Você não sabe aonde está o quê, né? Depois, aquela impotência e o medo, o temor. Não sabe a hora que você vai tropeçar, quando alguma coisa vai acontecer com você. E é engraçado, né? Se tiver mulheres no ambiente, normalmente você tem um grito. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque as trevas assustam. Eu tenho certeza que você não quer uma religião assim. Uma religião que quando você menos esperar, ela, pum, se apaga. Então Jesus disse isso, olha, repare, para que a luz que está em você não seja trevas. A única segurança para a nossa vida é Cristo. Você vai entrar em muitas igrejas, ou talvez já entrou, em que as pessoas dizem, olha, vem para a nossa igreja, que a nossa igreja vai mudar a sua vida. Igreja não muda a vida de ninguém. Igreja não muda a situação financeira de ninguém. Quem muda é Cristo, segundo a vontade de Deus. E Jesus diz, cuidado, porque eu posso andar na luz e eu posso andar nas trevas. E muitas vezes eu posso andar na luz, mas eu posso andar numa luz falsa. Por que crianças atiram em professores e depois se matam? Porque talvez estavam vivendo numa luz falsa. Talvez os seus pais, pelo bem-estar econômico e social, achassem que aquela luz era suficiente. Olha, eu dou tudo para o meu filho está numa escola, ele tem uniforme, tem material, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem um teto, ele tem segurança. Nada de errado pode acontecer com meu filho. Pode sim, porque esta luz não é uma luz segura. A única luz que ilumina todo o corpo chama-se Jesus Cristo. Pense sobre isso, use essas respostas. Eu gostaria de fazer 3 aplicações disso. Se você é um cristão já há muito tempo, eu quero convidar você. Este mundo mais do que nunca está precisando da luz de Cristo, que brilha na minha e na sua vida. Nós não podemos ocultá-la. Foi o que Jesus disse. Olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar num lugar escondido. Deus te iluminou para que você se torne um farol nesse mundo. Então, cumpramos o nosso papel de luz. Segundo, cuidado para onde você está olhando. Porque ainda que eu já tenha sido iluminado por Deus, se eu tirar os meus olhos de Cristo e colocar no mundo, o meu corpo vai produzir as obras das trevas. Então, o meu segundo desafio é o desafio para todos nós, indistintamente. Nós temos que olhar para Cristo, porque se eu olhar para Cristo, eu farei aquilo que Cristo fez. Mas se eu olhar para o mundo e se eu olhar para as trevas, eu vou fazer aquilo que é próprio das trevas. Cuidado, resguarde os seus filhos, repare para onde eles estão olhando, para que não seja tarde demais. Para aquele menino, chamado no jornal de D, para aquele menino, já é tarde. A vida dele já foi ceifada. A questão é que nós ainda estamos aqui e os nossos filhos também estão. Repare para onde o seu filho está olhando e você está olhando, para que não seja tarde demais para nós. E por último, este apelo especialmente àqueles que ainda não têm convicção de que estão em Cristo Jesus.
Eu quero dizer para você, e se você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está andando em trevas. E eu tenho certeza que você odeia andar na escuridão. Pois é, espiritualmente, quando nós não temos Cristo, nós estamos andando em trevas. Eu quero convidar você a reparar na sua luz. Condição econômica não é luz. Religiosidade não é luz. A religião dos meus pais não é luz para mim. Ela não é suficiente. Ela foi, se eles foram cristãos e serviram ao Senhor Jesus, esta luz foi suficiente para a vida deles. Você não pode entrar nesse guarda-sol, nesse guarda-chuva, perdão. Você não pode entrar nele, porque ele pode até servir para você como um referencial, mas diante de Deus, cada um de nós vai responder por si só. Então eu quero desafiar você nesta noite a reparar em qual luz você está vivendo. Porque se a sua luz for a luz verdadeira, a luz de Cristo, então ótimo, as tuas obras serão da luz. Mas se a sua luz for como muitas dessas que estão por aí, falsificadas, mais cedo ou mais tarde ela pode se apagar. E pode ser num momento muito indesejado. E você vai sentir medo, insegurança, desorientação. Porque as trevas trazem isso para a nossa vida. Qual é a luz em que você está? Pense nisso. Fale com Deus. Fale, Senhor, eu quero estar na luz que é Cristo. Porque só nele eu posso ter segurança. Só ele é a garantia da minha vida. Só ele pode iluminar o meu corpo, o meu coração, a minha mente, para que eu faça aquilo que é bom, aquilo que é seguro e aquilo que me leva para mais perto de Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, nós vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Quero pedir que vocês orem para que o Senhor conforte aquela família. Quero pedir que vocês orem também por uma senhora chamada Luzimar. É fácil de lembrar o nome dela, porque é só você lembrar da luz, da qual nós falamos hoje, e você lembrar do mar. Luz e mar. Esta senhora descobriu ontem que está com câncer em um estado terminal. Ela é uma pessoa convertida a Cristo Jesus, mas foi pega de surpresa. E a estimativa que deram para ela é nenhuma. Ela simplesmente não tinha dor, e quando descobriu já uma coisa muito, muito difícil. E ela está, de fato, literalmente no vale da sombra da morte. Então, eu queria que vocês orassem pela Luzimar, para que Deus possa confortar o coração dela. Se Ele quiser curar, Ele pode fazer, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que isso. Mas acima de tudo, o que nós precisamos é do conforto, do consolo e da companhia do Senhor. Gostaria que vocês orassem pelo diácono Anivaldo. Amanhã cedo ele vai passar por uma cirurgia, e gostaria que vocês estivessem orando por ele. Gostaria que vocês orassem pelo presbítero Moura, que terça-feira cedo também vai passar por uma cirurgia, e eu gostaria que vocês orassem por ele. Dá um abraço forte nele lá. Não muito forte, né, Moura? Senão vai doer. Então dá um abraço nele no final do culto. Ore por ele. Ore pela nossa igreja. E vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos faça olhar para a luz e viver na luz. Porque é muito triste quando alguém olha para as trevas e faz o que está nas trevas. Lembre desta frase: crianças veem, crianças fazem. Adultos veem, adultos fazem. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Sabemos que estas portas que o Senhor colocou na nossa vida, que são os nossos olhos, elas, ó Deus, são fundamentais naquilo que nós praticamos. Porque, ó Deus, quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nós fazemos as coisas do Senhor. Mas, ó Deus, quando os nossos olhos se voltam para as trevas, Senhor, como é triste isso, porque aí nós fazemos as coisas das trevas. Nós estamos chocados, ó Deus, de ver tanta gente, e tanta gente nova, como aquele menino, ó Deus, um bebê. Nós estamos chocados, ó Deus, de ver crianças fazendo coisas das trevas. Mas é porque eles estão olhando para as trevas, Senhor.
Ó Deus, agora suplicamos que o Senhor nos perdoe pela nossa negligência de termos a luz, de conhecermos o Senhor Jesus e ainda assim, ó Deus, mantermos essa luz escondida dos outros. Ó Pai, desperta o nosso coração para que a gente, ó Deus, acenda essa lâmpada, ó Deus, para que a gente mostre essa luz para este mundo, ó Deus, que a gente não fique, ó Deus, com estas verdades guardadas, escondidas na nossa vida, ó Deus, como se elas fossem importantes apenas para nós, mas que nós, ó Deus, sejamos um povo, ó Deus, que anuncia de verdade as obras do Teu Filho Jesus, que, ó Deus, convida, que chama as pessoas das trevas para a luz. Ó Deus, nos torne eficazes nisso, tira o medo, tira a vergonha, ó Deus, de falarmos e de anunciarmos o Senhor. Ó Pai, quanto a nós mesmos e os nossos filhos, guarda os nossos olhos, ó Deus, nos ajude a sermos sábios, para não só olharmos para o Senhor e para a luz, para a Tua palavra, para o Teu Filho Jesus, mas ajuda-nos, ó Deus, a levar conosco os nossos filhos, a nossa família, ó Deus, os nossos amigos, que o Senhor nos desperte, ó Deus, e que o Senhor nos livre de colocarmos os nossos olhos nas trevas. Infelizmente, ó Deus, aquilo que interte o coração do homem e que é tão, ó Deus, aprazível para o nosso ser, para a nossa mente, infelizmente está servindo às obras das trevas. Nós permitimos, ó Deus, que as artes fossem entregues às trevas. Nós permitimos, ó Deus, que a música, nós permitimos que o teatro, nós permitimos que o cinema, nós permitimos que tudo isso fosse entregue às trevas. E agora, ó Deus, aquilo que interte o coração nosso nas nossas horas de descanso está completamente comprometido com as trevas. Então, ó Deus, que o nosso entretenimento seja olhar para o Senhor, que o Senhor nos conceda, ó Deus, a força, a convicção necessária para desviarmos o olhar e para trazermos conosco os nossos filhos. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos dê força, ó Pai, se essa for a Tua vontade, para retomarmos, ó Deus, estas coisas que são Tuas e que foram entregues a Satanás, e que hoje são prejudiciais, ó Deus, ao Teu povo. Ó Pai, por fim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a reparar nesta luz na qual estamos vivendo. Porque, ó Deus, é possível que muitos aqui, mesmo dentre esses que estão aqui nesta noite, muitos estejam iludidos, ó Deus, achando que estão na luz e estão nas trevas. Que o Senhor, ó Deus, nos faça reparar nesta luz e verificar se de fato ela é Jesus. E se ela não for, ó Deus, que o Senhor converta o nosso coração e os nossos olhos, para que nós, ó Deus, nos voltemos para a única luz que é verdadeira, que jamais se apagará, que jamais nos frustrará, que é Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a andar na luz, como o Senhor está na luz. Abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite, daqueles que não estão também, que tiveram, ó Deus, que estar em outro lugar e não puderam estar aqui. Que o Senhor os ajude, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, e que o Senhor nos guarde, nos livre das trevas e do mal. Em nome de Jesus que oramos. Amém.